Olá, bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Vou colocar aqui o nome: Fisiologia e Hipnoterapia. Vamos fixar. Perfeito. Boa noite, Jenny, Thaís. Pessoal que está entrando agora. Robert já chegou, já vou chamar ele daqui a alguns segundinhos. Uma oportunidade muito grande que vocês estão tendo. Robert Rezende é um dos grandes nomes da hipnose, um dos grandes nomes da hipnose aqui do Brasil, muito conhecido aí pelo entendimento dele de fisiologia e de neurociência, e uma pessoa assim muito especial, muito querida, e uma grande oportunidade de estar fazendo aqui a live com ele. Deixa eu chamar ele. Aqui. Ele já está entrando, o pessoal está entrando. Boa noite, boa noite. E a live de hoje vai ser muito bacana, porque esse tema, na verdade, é um tema crucial pro bom terapeuta, pro bom profissional. Entender, na verdade... Olá, bem-vindo! Olá, olá, como é que tá? Que prazer! E agora tá sem barba? O que aconteceu com a tua barba? Cara, eu tirei hoje, o pessoal tava até me zoando porque eu fui gravar uns vídeos para um curso que vai sair aí. Eu disse, cara, tô a fim de fazer hoje sem barba. E tirei a barba para gravar. Eita! Mas tô aí. Não, É. não foi um pesar tão pesar, que a minha fica baixinha, né? Se eu tivesse uma barba Ó, isso é volumosa igual a barba. sua, aí não, aí dá até dó de tirar, mas a minha só fica baixinha, né? Como é que você Maravilha! tá, Daniel? Graças a Deus, muito bem-vindo, uma honra estar aí com você. Nossos tempos aí desde o Rio de Janeiro, lá 2017. Desde Lembra? 2017, estamos É, aí na batida. é. Foi a primeira versão, foi a primeira versão do curso de transição de carreira que nós fizemos, eu e Guilherme Alves. É, lembra? A gente Você tava lá. estava aí na primeira versão, muito bom. E o tema de hoje vai ser, que eu estava falando pro pessoal, fisiologia, certo? Fisiologia é um tema assim, muito importante, porque o bom profissional, na hora que vai ser um profissional que vai atuar com a saúde humana, mesmo que você vai atuar na mente do ser humano, ou seja, com a psique, com os problemas psicológicos, com as emoções, o que seja, é muito importante você entender o que acontece no corpo, com a reação corpo-mente, como está sendo a modulação que está tendo no cérebro, no sistema nervoso central, autônomo, periférico, o que seja, tem que entender todo o complexo, né, da máquina, porque se você não entende isso, às vezes você acaba falhando como um bom profissional, e muitas vezes você pode Verdade. até acabar não tendo, às vezes, sucesso, ou ajudando a pessoa da forma ideal. Eu já percebi isso, que o Robert sempre colocou, frisou esse ponto, da gente entender cada vez mais de fisiologia. Tenho aqui até o livrinho, deve estar espelhado aí, né? Ah, linda. Fisiologia. Muito importante Aham. ter, mas justamente dá uma outra visão de muita coisa, né? De como enxergar, de como perceber o cliente. Então, vamos Sim. começar. Na verdade, Robert, se apresenta para o pessoal, fala aí quem você é um pouquinho e a gente começa aqui as perguntas e o nosso debate de hoje. Bom, vamos lá. Para quem ainda não me conhece, está seguindo, já aproveita, já começa a seguir ali. Em cima do Daniel tem ali meu perfil. Eu sou terapeuta, cara. Já tem 4, 5, sei lá, 5 anos mais ou menos que eu estou nessa batida. Comecei, eu brinco sempre, eu falo que quando eu cheguei nesse mundo da terapia com os hipnose, isso aqui era mato, porque era uma época que pouquíssimas pessoas, né, tirando alguns psicólogos ericksonianos que faziam isso no Brasil, pouquíssimas pessoas faziam isso no Brasil, e a gente meteu a cara, larguei a vida de empresário para poder trabalhar com psicoterapia com os hipnose, e deu muito certo, foi muito bom. Eu encontrei um propósito de vida nesse processo e logo no início, quando eu comecei já a perceber como é que funcionava o processo, como é que funcionava a terapia, como é que funcionava principalmente a hipnose, eu vi uma necessidade de fazer um curso, uma formação superior na área da saúde. É uma coisa interna minha, né? A psicoterapia ela é livre, então qualquer profissional, qualquer pessoa pode ser psicoterapeuta, mas eu sentia uma necessidade. E aí, na época, quando eu fui fazer essas escolhas ou pensar sobre isso, surgiu aquela dúvida, né? E aí, como é que eu vou fazer, né? O que que eu vou estudar, né? E a resposta simples,
rápida é sempre assim, vai fazer psicologia, porque é psicologia que tem tudo a ver com isso que você faz. E aí a minha resposta correta para mim foi, vou fazer fisioterapia, porque fisioterapia tem tudo a ver com o que eu faço, porque eu não acredito em uma mente, eu não acredito em uma mente desconectada do corpo. Na verdade, isso que a maioria das pessoas chamam de mente, eu chamo de consciência, de uma estrutura de consciência, de um self, que é você, Daniel, percebendo quem é você. Você percebe quem é você. E isso tem a ver com uma estrutura de consciência, não tem a ver com a mente, porque a mente, ela independe da nossa consciência. Eu acredito, particularmente dizendo, que a mente e o corpo é como se fosse uma estrutura única. Como você, qual a diferença entre mente e consciência? Em geral, as pessoas têm a ideia que consciência é a mente da pessoa. Né? Eu quero agora levantar a mão. Cara. Então, qual a diferença aí de mente e consciência na sua concepção? Boa pergunta. Por que eu não faço a distinção entre mente e corpo e eu faço a distinção entre consciência e corpo? E consciência e mente, etc. A consciência é o nosso self, é o nosso entendimento de nós mesmos, da gente saber quem é a gente. Você sabe que você é Daniel, que o seu braço é seu braço, que o seu corpo é seu corpo. Você percebe tudo isso, percebe o ambiente à sua volta. Você está consciente daquilo que está acontecendo, certo? Uhum. Isso é a consciência. Então, somos nós. Nós somos, de alguma forma, separados do nosso corpo, porque a gente estagia o nosso corpo está aqui acontecendo e a gente está vendo ele acontecer. A mente, ela é algo que a gente ainda não sabe direito o que é, mas ela é como se fosse um software do corpo. Mas ela está ligada no corpo invariavelmente. Não existe uma mente sem corpo. Não existe uma mente sem corpo. A mente está diretamente relacionada a esse corpo e ela não é consciente. Por exemplo, pessoas que têm síndrome, que têm crises de ausência. Sabe? É pessoa que, tipo, perde a consciência e o corpo continua funcionando ali, ela faz uma série de coisas, mas ela não lembra de nada do que ela fez. Ela não estava consciente. A pessoa, esse nós, o self, a nossa consciência, não estava ali naquele momento. Mas a mente continuou funcionando. Os pensamentos continuaram vindo, tanto que a pessoa continuou fazendo coisas e parecia que tinha alguém ali dentro. Mas não tinha. São pessoas que têm, por exemplo, que têm mal de Alzheimer, por exemplo. A pessoa, ela perde toda a memória dela, perde quem ela é, e ela faz um monte de coisas aleatórias e depois não lembra nada do que fez. Naquele momento ali, aquela pessoa não era ela mesma. Era um corpo com uma mente funcionando, mas que não tinha a mínima consciência do que estava acontecendo. Você vê um pouco disso naqueles experimentos que tinha de pessoas que tinham epilepsia, e daí, há várias décadas atrás, tinha uma cirurgia que eles cortavam o corpo caloso do cérebro, eles dividiam os dois hemisférios do cérebro, e isso daqui, a princípio, parava aquele tilt elétrico entre os dois hemisférios, as pessoas perdiam a epilepsia e ficavam boas. Só que eles começaram a ver que algumas pessoas, nessa cirurgia de dividir o cérebro, começavam a ter, tipo, uma mão que começava a bater nela mesma. Então, de repente, a pessoa estava bem, chegava uma hora que a pessoa, tipo, ia atender o telefone com uma mão, vinha a outra mão e desligava o telefone. A pessoa, de repente, ia colocar os botões da camisa, vinha a outra mão e fechava os botões da camisa. Ou chegava uma mão e começava a bater na pessoa, e a pessoa tinha que segurar a mão e a mão vinha batendo. Então você acaba vendo isso, ou seja, quando a consciência ela meio que se desconecta um pouquinho aí dessa mente. Aí nesse caso é uma coisa diferente, porque são duas estruturas debatendo, né? É o hemisfério esquerdo querendo fazer alguma coisa e o hemisfério direito querendo fazer outra coisa. É muito louco porque não tem uma centralização ali, né? Sim, mas a consciência da pessoa eu quero agora abrir a camisa. A consciência dela é essa. Só que a mão, de repente, parece que ganha uma autonomia, o outro hemisfério, parece que é um outro eu que controla. É porque, nessa hora, você tem o lado... A consciência está percebendo o lado dominante dela. A consciência está percebendo o lado dominante. Então, entre aspas, ela tenta fazer a ação e ela manda a informação para o lado dominante. Mas tudo depende do que vai fazer. Por exemplo, se você mostra um quebra-cabeça para uma pessoa que tem... É porque a gente entrando em assuntos muito, muito profundos, assim, para quem não está iniciado, é complicado.
O que o Daniel trouxe aqui pra gente, pessoal, é uma cirurgia onde você separa, você corta uma região do cérebro que chama corpo caloso, e essa é a única conexão que tem entre o hemisfério direito do cérebro e o hemisfério esquerdo. De maneira que o que é percebido de um lado, a mensagem ela não atravessa para o outro lado. Então, surge nesse momento duas personalidades, duas estruturas dentro do corpo de uma única pessoa. Então, ela não consegue coordenar o pensamento de um lado junto com o outro. Então, por exemplo, se você mostrar para uma área de visão de uma pessoa que tem essa cirurgia, que fez a cirurgia, se você mostrar um quebra-cabeça e, por exemplo, ela perceber com o lado direito do cérebro dela, ela conseguir visualizar esse quebra-cabeça tudo com o lado direito do cérebro dela, ela não vai conseguir montar esse quebra-cabeça com a mão direita, porque é trocado, né? A mão direita vai estar cega para aquela informação. A mão direita vai estar cega para aquela informação, porque todo o nosso processamento motor, ele é controlado, o lado direito controla o lado esquerdo, e o lado esquerdo controla o lado direito. Então, se o lado direito dessa pessoa vê aquele quebra-cabeça, ele não consegue montar o quebra-cabeça com a mão direita, mas consegue com a mão esquerda. É muito doido isso, né? É muito louco então, isso. Ou até você pegar a pessoa e dar o formato de um número 8, e a pessoa não vê, e ela sente com a mão onde é o formato do número 8 num ferrinho. E você pergunta para a pessoa, qual número você segurou? A mão vai falar 4 e 4, 8. E daí você pede para a pessoa, fala qual número você sentiu, ela vai falar 4 ou 5, ela vai soltar um número errado. A mão consegue responder o número e a voz da pessoa não consegue, porque, de novo, você está sem comunicação. Então, isso é uma coisa bizarra que tá além do nosso processo comum de terapia. Agora, quando a gente fala de terapia mesmo, existe uma estrutura diferente entre mente, que é junto com o corpo, na minha opinião, e a nossa consciência. Então, eu fui estudar fisioterapia por causa disso, porque a fisioterapia é um dos cursos que mais se estuda fisiologia, é um dos cursos que você tem uma noção mais exata de como é que funciona a estrutura de sistema nervoso central e periférico, corpo. Você aprende tudo sobre isso. E eu não queria ficar preso em teorias da mente, que é o que existe de mais forte dentro da psicologia. Então, meu lance era mais esse, de fisiologia, e eu tô nessa até hoje, e eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente faz. Qual a importância de você entender fisiologia? Explica aí pro pessoal. Quero entender fisiologia para quê? O que muda eu como terapeuta que vou ficar falando de traumas ou de soluções, ou bater um papo com a pessoa para deixar ela sentir melhor? Qual a importância de eu entender o que acontece no corpo se o meu trabalho é com a mente? Lembrando que dentro desse meu conceito, sim, a mente consciência é o corpo. É o corpo. Agora, faz muito sentido, olha só. Imagina que você vai tratar uma pessoa, porque o que acontece, Daniel, é o seguinte: você, enquanto terapeuta, né, nós, enquanto terapeutas, a gente ouve o que o cliente fala, né, e o cliente ele chega com uma reclamação. E a reclamação desse cliente é em cima de um sintoma, de algo que está incomodando ele. Não é um problema real, não é um problema de fato que precisa ser tratado. Geralmente a pessoa vem reclamando de um sintoma. Quer ver um exemplo? E aí eu já vou conectar, tá? Isso aí com a sua pergunta. Mas o exemplo é o seguinte: olha, tenho compulsão alimentar. Então eu quero ir no terapeuta para tratar a compulsão alimentar. Essa é clássica, né? Você deve receber muita gente aí querendo tratar a compulsão alimentar, né? Sim, é o básico. E aí a pessoa chega para tratar a compulsão alimentar. Se você é um terapeuta que trata os sintomas, na hora você vai ouvir a pessoa e dizer, então vamos fazer aqui um protocolo para tratar a compulsão alimentar. Mas se você é um terapeuta que vai um pouquinho além disso, você pode fazer o seguinte: você pode querer investigar qual que é a origem do problema de fato. Por que o cliente está ali reclamando daquilo ali? Aquilo ali é o problema dele mesmo, é o que ele quer tratar? Ou aquilo ali é só um sintoma que ele percebe? Aí você faz a seguinte pergunta: olha só, fulano, você quer tratar compulsão alimentar, não quer? Quero. Mas imagina, apenas imagina, que eu tenho aqui uma pílula mágica, tá? É um comprimido que você vai tomar todos os dias de manhã. E ao tomar esse comprimido todos os dias de manhã, você vai emagrecer, ficar com o corpo perfeito e vai poder comer tudo que você quiser, o tanto que você quiser, quantas vezes você quiser por dia. Você prefere esse comprimido ou você quer que a gente continue o processo de terapia aqui? Olha, Daniel,
eu vou te falar que até hoje, aliás, tirando uma única vez, até hoje, ninguém nunca virou para mim e falou assim, não, eu quero a terapia, eu não quero comprimido, não. Todo mundo fala que quer o comprimido porque quer continuar comendo à vontade e ainda emagrecer. Se a pessoa aceita continuar com o problema que ela foi tratar, com uma mudança simples de percepção, é porque esse não é o problema dela. Entende? Ela não tem o problema de compulsão alimentar. Ela tem o problema das consequências dessa compulsão alimentar. E aí você vai investigar um pouquinho mais, você, mas então qual que é o problema? Se comer, a gente já viu que não é problema, qual que é o problema então? Aí a pessoa vai percebendo, aí chega e percebe que está gordo, e essa gordura está incomodando, aí percebe que essa gordura está incomodando, porque de repente não consegue um parceiro, ou o marido ou a esposa está desinteressado e a relação esfriou. No final das contas, o problema é como a pessoa está se sentindo consigo mesma e tem nada a ver com a compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um dos sintomas. Bom, dito isso, a gente precisa entender, então, qual que é o problema por trás do problema. E quando a gente entende qual que é o problema por trás do problema, a gente começa a investigar mais de onde pode estar surgindo o problema. E aí, um exemplo clássico são as crises de ansiedade. Por que é importante saber sobre fisiologia? Crise de ansiedade. É clássico também no consultório. Todos os dias tem alguém te ligando ou mandando mensagem falando assim, eu estou tendo crise de ansiedade. E aí você pergunta, quantas crises de ansiedade? Como é que estão essas crises de ansiedade? Ou que tipo de crises de ansiedade são essas crises? E aí a pessoa fala assim, não, eu tenho crise de ansiedade 30 vezes por dia, 20 vezes por dia, né, 15, 30 vezes. E aí, na hora que você vai conversar com a pessoa, você explica para ela o que acontece no corpo dela, o que está acontecendo no corpo dela que faz ela perceber isso, ela começa a perceber e entender que não é crise de ansiedade que ela está tendo, que na verdade ela está tendo um disparo simpático ali, do sistema nervoso autônomo simpático. Ela está tendo um disparo. Opa, Daniel sumiu? Voltei, calma. Mas tá me ouvindo, né? Ela tá tendo um disparo do sistema nervoso autônomo simpático, e isso pode acontecer porque fez um barulho, porque ela subiu a escada correndo, porque ela não percebeu, estava tão intertido com alguma coisa e parou de respirar por alguns segundos, aí rolou uma acidose no sangue dela, o sangue dela deu uma baixadinha no pH ali. Enfim, uma infinidade de coisas no mundo pode ter acontecido para ter acionado o disparo desse sistema nervoso dela. Só que ela significa aquilo como uma crise de ansiedade. Porque é tudo a mesma coisa, você sente a mesma coisa. A mão da pessoa fica suada, ela tem taquicardia, ela tem uma visão turva às vezes, uma tontura, boca seca. Tudo isso vai acontecer todas as vezes que você tiver hiperativação simpática. E a pessoa, às vezes, ela confunde tudo isso. Eu já peguei quantos casos de pessoas que têm ansiedade, que você trata ela, e a pessoa, quando vai fazer um exercício físico, vai correr, às vezes a pessoa tem medo de correr. Eu não corro mais, eu não faço exercício. Por quê? Porque eu vou sentir o pânico, eu vou sentir ansiedade. E daí você tem que fazer ensinar a pessoa a saber interpretar, porque na verdade a reação é a mesma. Uma pessoa que está no exercício, ou caindo numa montanha russa e sente aquela adrenalina, é a mesma sensação que às vezes você tem num ataque de pânico. Só que a pessoa ela acaba confundindo tudo isso, dando, como se diz, com pouca granularidade emocional, que é o que a gente chama, né, na teoria da emoção. Exatamente. E o que acontece, Daniel, é que a maioria das pessoas que só ficam estudando as teorias da mente e traumas e etc., não sabem disso, porque isso são coisas que acontecem no corpo. E aí, quando você sabe disso, quando você entende qual que é a fisiologia por trás disso, você vai fazer com o seu cliente o que a gente chama de psicoeducação. Você vai educar esse cliente em relação às bases psíquicas que ele está gerando para aquilo que acontece no corpo dele. Então, o simples fato de você educar esse cliente, de você explicar para ele o que está acontecendo no corpo dele, já vai mudar completamente a percepção desse cliente do que ele sente. Porque, olha só, não importa o que aconteça aqui agora, a gente vai criar um significado emocional, porque todas as emoções que a gente tem, né, os sentimentos que a gente tem, as emoções que a gente tem, a gente cria um significado para eles. As nossas emoções, elas são construídas, né? Não existe emoções inatas. A gente não nasce com nada que é inato.
Sabe aquela ideia de que, porque tem uma parte do nosso cérebro que é menos desenvolvida, que é mais antiga, e é a nossa parte reptiliana, e a gente já vem com medos inatos e emoções inatas, é tudo balela, isso não existe, não existe isso. As únicas coisas que são inatas são as coisas que são fisiológicas, como, por exemplo, você se alegrar ou ter um disparo de vias de recompensa com açúcar, por exemplo. Isso aí vai acontecer porque é fisiológica, porque a glicose, ela é a base de nutrição do seu organismo. Então, se você pegar uma criança que nunca comeu açúcar e dá um docinho ali para ele, é quase que na hora que ele vai abrir o olho, ele vai dar aquela viciada naquele negócio. O açúcar é um dos elementos mais viciantes que existem. É mais viciante do que cocaína, do que qualquer outra coisa. Então, quando você fala disso, pode até ter uma coisa ou outra que é inata, mas a gente não tem emoção inata. Todas as nossas emoções são construídas. Então, por exemplo, quem fala um pouco disso, quem fala bastante sobre emoção construída é a Lisa Feldman, e tem até um TED Talk dela bem legal, que ela usa o exemplo, que é o seguinte. Ela fala assim, olha, imagina que você está indo numa padaria, tá? E aí, na hora que você está indo para essa padaria, você imagina uns biscoitinhos de chocolate, tipo aqueles cookies, ficando pronto, quentinhos, aquele negócio, tudo aquelas gotinhas de chocolate deliciosas. E aí seu estômago dá uma tremida, né? Ele dá aquela balançada no seu estômago. E você percebe isso, e aí você já interpreta isso como, que delícia, eu vou comer um biscoitinho, e você come, e é uma delícia, e aquela coisa vai entrando, e você vai ficando ainda com mais fome, com mais desejo, com mais saciedade, e passa por essa emoção gostosa. Da próxima vez que você sentir o cheiro do biscoito, esse processo todo já vai acontecer com você automaticamente, porque você fica com aquilo na memória. E tudo começou porque seu estômago deu uma tremidinha quando você estava entrando dentro da padaria. Aí você está dentro do hospital e tem alguém que vai fazer uma cirurgia, alguém que você ama. E aí seu estômago dá uma tremidinha também. Opa, aqui congelou. Robert parou. Para vocês também parou? Ou eu parei? Aqui para mim o Robert sumiu. Simplesmente interrompeu aqui a transmissão. Alguém dá um ok aqui? Vocês estão me ouvindo? Se alguém puder dar um ok aqui, se para mim vocês estão ouvindo, só escreve aí. O meu travou? Só... O Robert saiu. Então vamos... Ele está falando da Lisa Feldman. Só para quem não sabe, a Lisa Feldman é aquela que... Vocês estão me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Vocês estão ouvindo ou não? Alô, alô, alô? Estão me ouvindo ou não? Só ouvindo ou estão me vendo? Testa aqui, estão ouvindo? Estão vendo também? Alô, pessoal. Ah, maravilha. Então ele já volta daqui a pouquinho. Perfeito. Então, ele está falando da Lisa Feldman. Quem é Lisa Feldman? Lisa Feldman, para quem não sabe, é autora desse livro, certo? How Emotions Are Made, Como as Emoções São Feitas, certo? E esse livro ele é muito legal, está espelhado, né? Mas é como as emoções elas são construídas. E ela mostra nesse livro como, na verdade, as nossas emoções, elas não são inatas, que é o que nem está falando. Na verdade, a pessoa ela vai construindo, certo? Ela vai construindo as emoções conforme a cultura, conforme as experiências dela, certo? Então, é o que ele estava explicando e agora ele voltou já, vamos chamar ele de volta. Ainda bem que deu para salvar aqui, o Instagram tem essas instabilidades aí. Opa, chamar ele de novo. Tô chamando. Prazer também estar com vocês, quem está aqui falando, legal. Opa, voltou. Tava Tá no de meio. volta, pronto. Eu tava. Ué, mas engraçado. Renascemos, não sei o que aconteceu, não. Você estava falando do exemplo do hospital, que a pessoa quando está no hospital, Isso. e ela sente aquele negócio no estômago. O mesmo tremor que a pessoa sentiu na padaria, só que agora está no corredor do hospital e tem alguém fazendo uma cirurgia. Aí ela vai ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, choro, vontade de vomitar. Vai ter uma série de coisas que vão acontecer ali, que alterou somente pela percepção dessa pessoa de algo que aconteceu no corpo. Então,
educar o nosso cliente, né, saber o que acontece fisiologicamente com a gente e educar o nosso cliente para esses processos é fundamental, porque a pessoa pode simplesmente perceber, opa, peraí, tô tendo taquicardia, tô tendo sudorese, tô tendo uma crise de pânico? Não, não, não. Eu acabei de correr, é por isso que está acontecendo isso, então tá tudo certo. Se eu continuar correndo, e continua correndo, e tá tudo bem. Então, E Daniel, faz muito só sentido isso, que eu já esclarecer peguei isso... pessoas que eu expliquei para eles, vários clientes que eu atendo, eu explico para as pessoas um pouquinho do sistema simpático, parasimpático, como o nosso cérebro funciona, e fica muito bom para as pessoas, porque elas, então eu não sou um doente, é simplesmente meu cérebro ativando esses sistemas em momentos errados, ou eu interpretando errado aquilo que está acontecendo, Sim. e isso daqui dá uma clareza muito grande para a pessoa e ajuda muito no processo. Sim, e olha para você ver, eu já cansei de pegar, tá, paciente que teve até médico, né? Até médico, para falar a verdade. Psicólogo é mato. Agora, médico, já teve médicos falando para não fazer atividade física, pessoas com síndrome do pânico, ou pessoas com crise de ansiedade muito forte, porque a atividade física aumentava as crises. Então, quer dizer, é total desconhecimento da fisiologia humana. Porque se conhecesse Mas, um por pouquinho da exemplo, o fisiologia café. humana... Você não recomenda para a pessoa que já é ansiosa evitar um pouco da cafeína, não tomar tanto café, para justamente não acabar Cara, superativando o corpo? Eu, pelo não, menos, eu tenho, por exemplo, depende. eu tenho naturalmente sensibilidade para chá verde. Se eu tomo chá, um dia eu tomei uma pílula de chá verde, aquelas concentradas, eu achei que eu ia morrer. Meu coração quase saiu pela boca. Eu liguei, o meu médico Então, falou: você não pode isso daqui porque você tem uma sensibilidade maior para chá verde. Meu coração, eu senti ele disparado. É incômodo por causa das substâncias. Eu tenho uma sensibilidade maior para chá verde. Eu nunca mais toquei naquilo lá. Mas tem pessoas Daniel, que para café também tem isso, né? Daniel, até água tem contraindicação. E aí você, mas água é vida, água é natural. Você tem que tomar água, seu corpo, não sei quantos por cento do seu corpo é de água e não tem contraindicação para água. Fala isso com um diabético que precisa fazer diálise para você ver. Verdade. Entende? Até a água tem contraindicação. Então, não tem como a gente bater o martelo em que café é bom, café é ruim, exercício é bom, exercício ruim, em geral, para 99,99% das pessoas, a atividade física é benéfica, independente da condição psicológica que ela se encontra. Né? Então, o que acontece é que café, por exemplo, ele é um psicoestimulante. Assim como várias outras substâncias são psicoestimulantes. Se você tem um problema nessa área, ok. Mas tem pessoas, por exemplo, que não tomam café e começam a ter dor de cabeça, e tem dor de cabeça pela falta da cafeína, e a dor de cabeça gera um estresse, e o estresse gera uma ansiedade, e essa ansiedade pode gerar coisas muito piores. Então, caso a caso deve ser consultado, e quando se pensa em estruturas alimentares, a gente tem que pensar principalmente numa nutricionista, que vai ser o profissional mais competente para poder prescrever ou não determinado tipo de alimentação. Agora, em geral, a gente tem que entender dessas estruturas de fisiologia para poder ajudar os nossos clientes dentro dessa estrutura de psicoterapia. Porque o que está acontecendo, na maioria das vezes, são profissionais totalmente desqualificados no que diz respeito a conhecimento dessa fisiologia. Não sabe nem o que é um sistema nervoso periférico, não sabe nem como é que funciona uma consolidação ou reconsolidação de memória, né? Que é uma outra estrutura que a gente precisa de começar a entender também como é que funciona a nossa memória. Ainda está engatinhando. Em determinada forma. Oi? Essa parte da Opa, agora encoscou da memória. Reconsolidação. Reconsolidação da memória Consolidação ainda ou está engatinhando. Tem reconsolidação? muita pouca pesquisa científica sobre a reconsolidação da memória, ainda não está muito claro, mesmo pela Cara, ciência, na verdade, sobre a isso. memória é muito... Não sei, cara. Você tem muito artigo sobre memória, sim. Se você for Sim, procurar mas a reconsolidação consolidação... de você conseguir mudar essa estrutura, a gente vê na prática clínica que isso daqui sim funciona, mas os estudos científicos ainda estão começando agora. Você vai pegar, o negócio está começando a engatinhar, ainda não tem um reconhecimento científico tão grande. Ainda está muito no início. Na verdade, quando a gente fala de conhecimento científico, a gente fala de uma gama de estudos que podem ou não formar uma teoria mais complexa, podem ou não gerar uma evidência para uma prática clínica mais ajustada, né? Mas você tem muita pesquisa, você tem muita coisa que já te permite entender como é que funciona uma memória.
Por exemplo, é sabido que a gente não tem mais, que a nossa memória ela não é como uma caixinha de arquivo, que a gente vai lá e tira um arquivo do dia 15 de agosto de 2017. Ah, deixa eu ver aqui, o que aconteceu no meu dia 15 de agosto de 2017, aconteceu isso, isso e aquilo. Isso não existe, né? Todas as vezes que a gente aciona uma memória, que a gente traz qualquer estrutura de lembrança, a gente está reconstruindo essa memória. A gente está acionando várias áreas do nosso cérebro. Claro, existem regiões, isso aí já foi percebido, existem regiões que dá para a gente ter mais ou menos categorias de memórias. Você vai ter uma região lá do seu cérebro que tem a categoria de memórias relacionada a cores. Uma outra região que, se for lesada, ela está relacionada a nomes, percepção de fisionomia. Enfim, você tem várias regiões que a gente já sabe quais são os tipos de lembrança ou de memórias que ficam nelas. Mas não tem uma memória ali de um vídeo que você pegou um vídeo, como se fosse um vídeo e lembrou aquele negócio. A memória ela é reconstruída, né? E toda vez que a gente reconstrói essa memória, toda vez que a gente vai acionar essa memória, que a gente está construindo essa memória novamente, ela está sujeita a ser alterada. Ela está bem sujeita a ser alterada. Na verdade, desculpem, mas na verdade ela funciona, eu costumo falar que ela funciona que nem um documento de Word, sabe? Todas as vezes que você vai lá e abre um documento de Word, um arquivo que você tem lá de Word, e você escreve nele, se você salvar, aquele documento já não é o mesmo, ele já é um documento diferente. Porque isso acontece naturalmente. Você salvou ali um documento diferente, colocou mais coisas, acontece naturalmente. A nossa memória é do mesmo jeito. Se você começar a contar uma história aqui hoje, e aí chega alguém e intervém nessa sua história, por exemplo, se você começar a me contar aqui, Daniel, não, porque eu tô lembrando lá, naquele curso que a gente estava lá em 2017, e um pouco antes do almoço, o Rafa fez uma piada tal, e todo mundo riu daquela piada, e foi engraçado demais. Cara, na próxima vez que a gente contar, que eu contar essa história, que eu contar uma história pra você conhece, eu já vou incluir a piada do Rafa, que eu nem lembrava. Então minha memória já ficou diferente. E eu nem tenho como ter certeza se essa piada é verdadeira, pra te falar a verdade. Pode ser que veio de outro lugar, você então, você lá, ok, no final então, entrou nessa memória. Entrou na memória. Então, todas as vezes que a gente aciona uma memória, algo antigo, a gente está sujeito a fazer essas alterações. Então, cabe ao terapeuta a ajudar as pessoas, porque, em geral, acontece muito da pessoa estar com aquela monoideia de um trauma, de um problema, de algo que aconteceu, e fica só pensando e repensando naquilo. Então, quando a gente quebra essa monoideia, quando a gente permite que essa pessoa fale sobre isso, ou pense com um olhar diferente, ou tenha um sentimento diferente, uma emoção diferente na hora que ela fala sobre aquilo, a gente consegue criar um novo quadro para aquela memória e muitas vezes ajudar essa pessoa. E aí, isso é legal quando a gente sabe, por exemplo, como estimular mais ou menos o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Que aí a gente pode alterar as sensações de conforto ou desconforto do sujeito durante o processo de terapia. E aí a gente sabe que ao fazer determinados tipos de situações, por exemplo, quando eu gerar, por exemplo, um relaxamento progressivo, eu vou estar acionando estrutura parasimpática, que vai permitir essa pessoa falar sobre um determinado tipo de trauma de maneira sem ativar o sistema nervoso autônomo simpático que gera estresse. E quando a pessoa lembra de uma memória sem gerar estresse, aquela memória passa a ser menos estressante para aquele sujeito. É justamente essa técnica do cura rápida de fobia. Qual é a essência da cura rápida de fobia? Você fazer a pessoa passar pela situação estressante, só que mudando as submodalidades e fazendo toda a técnica que isso daqui tem, você vai fazer a pessoa passar sem ativar o sistema simpático dela, ou sem ativar a amígdala, e sem ativar essas áreas que seriam as áreas que dariam emoção. Então a pessoa ela consegue passar por aquilo sem ativar de uma forma forte, e com isso você vai, como se diz, criando remodelando, né, o entendimento do cérebro sobre aquele fato, ou aquele objeto. Tem a ver também com desensibilização sistemática, né? Você passa por aquele evento várias e várias vezes durante essa técnica que é utilizada, né? E aí você vai se desensibilizando de maneira sistemática, cada vez mais rápido, diferente, etc., alterando aquilo ali. Mas é isso, é entender essas coisas. É entender, por exemplo, que uma pessoa que não está dormindo bem,
né? Ela vai ter uma série de alterações fisiológicas e muitas vezes neurológicas porque não está dormindo bem. E aí, quando você estuda fisiologia, você sabe que isso é fundamental. Você não só acha, né? Porque muita gente fala, não, tem que dormir, não sei o quê, e não sabe nem explicar por que a pessoa não tem que dormir. Então, quando você sabe o motivo pelo qual aquela pessoa tem que dormir, você vai cagar e andar, tem essa expressão aqui em Minas, não sei se é no Brasil todo, mas você vai cagar e andar para a ansiedade da pessoa. Você não vai estar nem aí para a ansiedade, porque a pessoa foi no seu consultório para tratar a ansiedade e você vai desconsiderar isso se a pessoa não está dormindo. Porque você sabe que a coisa mais importante no momento é fazer essa pessoa dormir. E aí pode ser que depois que ela aprenda a dormir, que ela volte a dormir, essa ansiedade simplesmente suma. Então a pessoa foi para tratar a ansiedade, você melhorou a insônia e a ansiedade, que era o sintoma percebido, sumiu. Mas você só fez isso porque você sabe de fisiologia, porque você sabe dos malefícios que tem de não se dormir. Você sabe quais são as alterações que existem de hormônios, como cortisol, dopamina, nora e uma série de outros hormônios, quando a pessoa não dorme. Você sabe da alteração que vai acontecer alimentar daquela pessoa, que vai gerar uma série de outros distúrbios. Você sabe da dificuldade cognitiva que aquela pessoa vai ter, que vai gerar uma série de outros memória, atenção, tudo isso Então, quando você não está preocupado com teorias de mente, imaginando que a mente é algo poderoso, desconectado desse corpo, você tem mais possibilidades de tratar uma pessoa com maior eficácia, com mais velocidade. E tira também, Daniel, eu não sei como é que está o nosso tempo aí de live, mas tira também aquele medo que as pessoas têm de hipnose, o que alguns terapeutas têm e algumas pessoas, alguns clientes também têm, que é o seguinte, será que a hipnose é para mim? Será que eu sou hipnotizável? Será que eu não sou hipnotizável? Porque você começa a entender que o processo terapêutico é muito mais do que o 3, 2, 1, durma. O processo terapêutico ele é muito mais complexo, envolve muito mais outras questões. E hipnose nada mais é do que ajudar uma pessoa a entrar num estado de relaxamento e permitir que ela passe por um processo terapêutico ali, né? Através da fala, através da imaginação, através de uma série de outras técnicas que podem ser utilizadas dentro do consultório. Então, o que vai importar no final das contas? Vai importar como essa consciência está interpretando, a consciência que somos nós, a nossa consciência, esse nosso eu, esse nosso self, como que a nossa consciência está interpretando o que acontece na nossa mente e corpo. É isso, no final o que importa é isso. Se a nossa consciência aprender a interpretar de maneira positiva as coisas que estão acontecendo, a tendência é que altere completamente aquelas pessoas que estão ali, sendo tratadas. Parece verdade, mente e corpo é uma coisa só, tem que olhar toda a complexidade. É isso aí, Natália. Porque houve um tempo, né, isso aí remonta desde, sei lá, Leonardo da Vinci, os pré-socráticos já falavam sobre essa mente, né, sobre essa divisão de mente e corpo. Psicologia é o estudo da alma, né? Psicologia é o estudo da alma. Isso é uma viagem. E tá tudo certo, funcionou pra gente até agora. Mas hoje em dia a gente percebe que não é bem assim, né? Então, o exemplo mais claro para mim disso são as crises de ausência. Você vai encontrar muito sobre isso num livro do Oliver Sacks, chama Um Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu, sim. do Oliver Sacks. E ele fala de alguns casos sobre isso. E também o erro de Descartes, do Antônio Damasio, ele também fala sobre isso, sobre o Eliot, que tinha essas crises. Ele de vez em quando tinha... Não é o Eliot. Não, o Eliot é aquele que levou o... Não. Eliot é um que estava com um problema similar ao do Phineas Gage, que é o considerado Phineas Gage moderno, mas ele fala sobre uma crise de ausência também nesse livro. E o que acontece é isso. Às vezes, as pessoas elas podem ter essas crises de ausência e não lembrar, e quem garante que era eu que estava ali, que era essa minha consciência, era esse eu que estava ali? Não é, essa experiência já não é minha mais, do mesmo jeito que não é sua. Então, as drogas dissociativas, elas causam isso também, né? Então, a pessoa vê tudo aquilo ali acontecendo, o corpo e a mente ali acontecendo aquela coisa,
e não é ela, simplesmente não é ela. Muito doido isso, né? Mas é que é despersonificação, tem pessoas que têm isso, desrealização também, onde a pessoa ela acaba meio que vendo eu existo, não existo, tô aqui ou não tô aqui. Isso é um dos sintomas até da depressão, né? Depressão, um Sim, dos sim. sintomas dela é isso. Mas o processo ele vai mais além disso. Vai no sentido da gente entender de verdade que corpo e mente é uma coisa que está ali. É que um computador, por exemplo. Olha só, é mais ou menos assim. Nós somos os operadores, a pessoa que está mexendo no computador. E o computador ali funcionando é o nosso corpo e mente. É o nosso corpo e mente junto. O seu computador ele não vai funcionar sem um software. Não é? Não vai rodar nada sem um software. Sim. E ao mesmo tempo, esse software não existe sem a máquina, sem o hardware. Ok? Aquilo ali vai acontecer independente de qualquer coisa. Se você botar o computador para girar ali, o Windows vai ficar rodando ali no computador, o Windows, ou se você tem outro computador, o Mac, o que quer que seja, vai ficar rodando ali, né? Naquele processo ali. E aí, o que acontece? Se tiver um operador fazendo a coisa acontecer, se a gente tiver ali no controle, abre janela tal, fecha janela tal, roda programa A, programa B, programa C, é a nossa consciência. Que somos nós aqui, o Daniel, Robert, Morgana que está aí, e todo mundo que está aí, que tá vendo essa live aí, nós somos o operador do nosso corpo. E o nosso corpo e a nossa mente, eles estão juntos, num pacote único ali. E independente da gente existir ou não, estar operando ali ou não, ele vai continuar acontecendo. Por exemplo, quando você dorme e sonha sem sono, sonha sem lembrança. O sonho está acontecendo ali, mas você não lembra. E a sua mente está funcionando ali, você está reagindo fisiologicamente àquilo ali. Tanto que tem gente que até faz xixi na cama ali enquanto está dormindo. Por que você fez xixi na cama? Porque a sua mente sonhou que estava fazendo xixi. Incrível, e a sua né? mente trabalhou aquilo ali e você não tem consciência disso. E aí, às vezes, você vai acordar no outro dia, você nem viu que você fez xixi na cama. Acontece muito com criança, esse tipo de coisa, ou pessoas que estão tendo algum outro tipo de disfunção. E o que acontece é que aquela mente com aquele corpo continua funcionando independente da nossa consciência. Então, o que a gente precisa, entre aspas, consertar, a gente faz terapia não é com a mente. A gente faz terapia com a consciência que percebe essa mente e esse corpo. Mas, por exemplo, uma pessoa que ela, vamos dizer, ela tem, que a Morgana está perguntando, é possível identificar um trauma estando consciente, que está no subconsciente? Vamos dizer, a pessoa tem um trauma. A pessoa foi lá, pequenininha, sofreu abuso, aquele papo de sempre que a gente mais está acostumado, passou o pai alcoólatra, ou o que seja. Ficou marcado na memória dela, de longo prazo, do cérebro dela, vamos dizer, um medo de homens, um medo da sociedade, ou o que seja. A mente dela vai começar, que nem você está explicando, a ativar o sistema simpático dela toda vez que ela vai se ver, vamos dizer, com muitas pessoas. Ou num ambiente que tem ela e mais só um homem, porque ela tem medo, o cérebro já identificou que aquilo é um perigo. Vai ser ativado um sistema simpático da pessoa, onde vai acelerar a respiração dela, onde ela vai sentir o taquicardia, onde ela vai sentir alteração de pressão, onde ela vai sentir, às vezes, tremor, sudorese, toda aquela reação fisiológica, natural que o cérebro está fazendo, porque ele já identificou que aquilo lá é um perigo. Agora você, como observador, fala, puxa, eu estou tendo ansiedade, estou tendo pânico, não sei o porquê está acontecendo isso. Certo? Ou seja, a consciência é o observador de tudo aquilo. Então a gente vai poder, se você está trabalhando, como se diz, aquele trauma, aquele negócio mal resolvido dela, e você consegue tirar isso daqui dela, ressignificar, reeducar, desensibilizar, ou o que seja, qual o termo que seja, a mente já não vai ativar esse sistema simpático. E o observador vai falar, puxa, não tem mais nada disso. Então, não dá para fazer um trabalho, considerar que isso aqui é um trabalho na mente, já que você está mexendo, como se diz, no ativador desse sistema, que está além da consciência? Então, a consciência é que vai sentir as coisas. Não é a Ela mente. sente, mas quem está disparando isso? Esse é o ponto. Quem está disparando tudo isso? Só vai ser ruim se causar incômodo. E quem percebe esse incômodo é a consciência. Não, quem percebe. Mas quem dispara? Pro corpo, quem dispara é automático. É mente e corpo. Tanto faz, não dá pra saber. A mente e corpo. Ela está disparando por quê? Porque existe algum processo onde ela aprendeu isso.
que ficou marcado, às vezes, uma memória Não de longo prazo. necessariamente. Algum sistema Não, existe uma rede neural lá dentro causando isso. não necessariamente. Por exemplo, você pode começar a ter uma crise de pânico e você criou a história de que é porque tem um homem ali e você se sente insegura perto do homem porque você teve problema de abuso e etc. Mas, Daniel, pode ser que, sabe o quê? Só tava calor. E aí, como estava calor, você tem termorreceptores que vão perceber esse ambiente mais quente e eles vão jogar uma informação lá no seu tronco cefálico para mandar você começar a suar. E aí você vai começar a suar, ter sudorese. E quando você tem sudorese, você vai pensar, peraí, eu tô suando por quê? Eu lembro que quando eu suo é porque eu tô nervoso, tem alguma coisa que eu tô nervoso aqui por causa de algum motivo. Ah, é aquele homem ali que tá fazendo eu ficar nervoso. Entende? Pode ser as Não duas dá, vias, na verdade. não dá para você falar que é a mente. Não dá para você falar, porque a percepção de algo, a gente só percebe, a nossa consciência, ela percebe o que acontece no nosso corpo. Então, se, por exemplo, você viu ali algo que te remeteu uma lembrança antiga, isso pode acontecer, lógico que pode. Você está ali, aí você viu algo que remeteu a sua lembrança antiga. E de repente você nem lembrou que viu aquilo. E o seu corpo já faz o acionamento do sistema nervoso autônomo simpático, criando uma estrutura de perigo ali, porque o nosso corpo ele tem essas memórias que são importantes para a gente, para manter a gente numa estrutura de defesa. E isso é evolutivo. Porque a gente foi aprender lá no tempo do início da humanidade que quando vem um felino, um bicho, que tem as orelhas assim, rajado, com dente grande, correndo para o seu lado, você tem que ter medo desse negócio. E aí você aprendeu isso. E aí você aprende, você tem que ter medo daquilo. Aí você passa para toda a comunidade, aí você vai ensinar para o filho e aquela coisa toda. E aí sabe o que acontece? Você não é que é inato isso, mas você está aqui do lado, você já sabe que esse felino causa problema, está tendo uma aproximação estranha, você está aqui. Você está focado sua atenção em algo aqui do lado, mas sua visão periférica captou o felino aproximando, você já tem disparo simpático. Por quê? Sua visão periférica pegou aquilo. Então ela vai chamar a sua atenção para que você perceba isso e fuja. Mas isso pode acontecer para várias coisas. Quer ver um exemplo aqui? Imagina que você tá ali e a gente virou sócio, Daniel, nós dois. Nós vamos abrir uma lan house, essas papelarias. Lan house, nem existe mais. Cara, porra, mas vamos uma magazine. Não, é porque é o exemplo mais fácil que eu tenho. A gente vai abrir uma lan house. E aí, para abrir essa lan house, a gente precisa comprar computadores. E aí, eu viro para você e falo assim, Daniel, faz o seguinte, pesquisa aí, pô, pior que tem gente que pode dizer assim, lan house, o que é isso, né? Nem sabe o que é isso. Né? Mais. Vamos supor, aí eu pedi para você pesquisar computador. Não, vamos supor que a gente está abrindo um consultório junto e a gente tem que comprar um computador para o consultório. E aí, eu viro para você e falei, Daniel, vai ficar por sua conta pesquisar, aí você faz vários orçamentos e aí a gente quer um computador com essa e essa configuração aqui, e aí tem que ser no máximo R$4.000, beleza? Aí você fala assim, beleza. Aí, Daniel, você começa a pesquisar. Pesquisa, passa a tarde inteira pesquisando. Aí, no final da tarde, você achou lá o computador lá, o mais barato que você achou foi R$4.100. Você achou um de 5, um de 4.800 e um de 4.100. Com a configuração que a gente queria. E você falou assim, porra, tá bom, vou mostrar pro Robert, foi o melhor que eu consegui, tem aqui 5 orçamentos, e vou trocar uma ideia com ele amanhã sobre isso. E aí, cara, você sai satisfeito, que você não conseguiu os 4, mas você ficou feliz que você conseguiu 4.100. E aí você fala assim, vou dar uma voltinha no shopping. Não tá tendo pandemia, não, vou dar uma voltinha no shopping. E eu vou lá na praça de alimentação. Aí você tá andando, Daniel, e na hora que você tá subindo a escada rolando, você tá assim distraído, aí você vai e faz assim, ó. Sabe quando a sua visão vê uma coisa, você vai e volta para ver de novo? Aí você olha lá o computador com a configuração que você queria, 3.870. Você fala assim, que sorte que eu dei, passando aqui agora e fui olhar para ali bem nessa hora. Que sorte que eu dei de olhar para ali nessa hora. Deu sorte não, Daniel. Você não deu sorte não. Sabe o que aconteceu? Na hora que você estava subindo, a sua mente rodou a tarde toda. Você rodou o tempo todo, a tarde toda no seu software. Conscientemente, você ficou rodando seu software o tempo todo, computador, com aquela configuração, naquele preço, que aquilo ali está marcado, aquilo ali passou a ser importante para você. Na hora que você está subindo a escada rolando, sua visão periférica pegou aquilo.
Aí mandou uma mensagem pro seu cérebro, assim, presta atenção, olha para a direita que você vai ver um negócio que é importante para você. Você vai e olha para a direita e vê aquilo lá. Do mesmo jeito que a gente evoluiu para perceber predadores, perceber coisas que trazem dificuldade, a gente também evoluiu para as coisas que a gente deseja. Então, como aquilo ali era uma estrutura importante para você, estava ali marcado. Quando sua visão periférica percebeu, ela chamou sua atenção, isso aí não teve nada de consciência nem nada, você só teve consciência depois que você percebeu o que estava acontecendo. E você atribui isso à sorte, de ter olhado para o lado. E assim são os nossos problemas, assim é a ansiedade, assim é as estruturas que deixam a gente mais triste por causa da depressão. Porque a gente passa a configurar a nossa mente para perceber aquilo que é importante. Se é importante para você que tem ansiedade não ter crise de ansiedade, você vai ficar percebendo, prestando atenção em tudo aquilo que pode te causar crise de ansiedade, desde uma sensação física a alguma coisa no seu ambiente. A Lisa Feldman traz aquele exemplo da floresta, né? Aquele exemplo que uma pessoa, você está numa floresta e alguém chega para você numa floresta escura e fala, acho que tem cobra aqui, cuidado, acho que tem cobra nessa floresta. Você está no escuro, andando lá, cada galho que você olha, puxa, é uma cobra. Cada coisa, cada movimento, cada som, você já acha que é uma cobra. Você vai começar a ficar o quê? Disparando o teu sistema de luta e fuga, mesmo que não tem nada, mas você já vai o quê? Porque você está naquele contexto, está procurando aquilo, qualquer coisa vai ser um sinal para ativar, não é? Exatamente. E existe um conceito muito negativo sobre os livros de autoajuda, sobre estruturas de autoajuda, né? Eu mesmo já tive muito preconceito em relação a isso. Mas de uma coisa, eles têm muita razão. O que a gente é preocupado, o que é importante para nós, cresce na nossa mente, na nossa percepção. É impressionante. Eu tenho a minha ex-esposa, ela participa. Todo mundo acha que ela é sortuda. Fala assim, nossa, mas a Anne, chama Anne. A Anne, ela é sortuda demais. Ela ganha sorteio de toda hora. Ela mostra ela ganhando. Ela divulga que ganhou sorteio no Instagram. Já ganhou pousada, já ganhou cesta de café da manhã, já ganhou diário spa. Cara, esse ano ela deve ter ganhado umas 10 coisas, 10, 15 coisas, mais ou menos. Sem exagero, toda hora ela tá ganhando negócio. E divulga. Eu falei assim, nossa, ela é sortuda demais. O que será que é? Ela não é sortuda, não. Sabe o que acontece? Ela se inscreve em todos os sorteios que você imaginar. Falou que é um sorteio, ela vai lá e marca uma pessoa para participar do sorteio. Dentro da amostragem, ela passa a ter muito mais chance do que eu, que não faço inscrição nenhuma. Então, eu nunca vou ter isso. Só que ela faz vários. Então, de cada 100 que ela faz, ela ganha um. Sabe? É um negócio mais ou menos assim. E parece que ela tem sorte. Porque aquilo ali passou a ser importante. Então, para as pessoas, parece que aquilo ali acontece muito com ela. Mas é porque, para ela, aquilo ali é importante. Ela faz participa de muitos sorteios. E assim é tudo na nossa vida. Então, as pessoas falam, né? Autoajuda fala muito, sua mente atrai aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Mas é mais ou menos isso. Se você está deprimido e você fica pensando, eu não quero ficar triste, aí começa a pensar todas as coisas que pode deixar triste, você vai aprofundando na tristeza. Se você fica ansioso, você começa a pensar em tudo aquilo que pode deixar ansioso, você vai aprofundando na ansiedade. Mas, por outro lado, se você acha que você é sortudo, vai acontecer 10 coisas que são bem azaradas com você. Na hora que acontecer uma, você vai perceber aquela uma que te deu a sorte. Então, a gente é configurado dessa forma, a aumentar aquilo que é importante pra gente. Então, aquilo que a gente trabalha, os nossos pensamentos, aquilo que a gente trabalha dentro de uma estrutura de importância pra gente, vai crescer e fazer mais sentido pra gente. E aí a nossa consciência vai perceber e significar aquilo. É muito que doido, legal né? que o Daniel colocou. Então quer dizer que a mente consciente pode nos enganar se baseando em sintomas fisiológicos? Exatamente isso. Você vai, às vezes, acabar sentindo um sintoma fisiológico e você vai interpretar aquilo ou notar, que nem o Robert está explicando, você vai colocar a tua atenção justamente no ponto que para você tem importância. Se para você tem importância a sorte, vai poder acontecer 1000 eventos de azar. Você tropeçou, rasgou o sapato, bateu o carro, sei lá o quê. Mas você vai ver aquilo que você deu sorte de ter acertado no cliente certo, no momento certo, e aquilo que vai brilhar nos teus olhos naquele dia. Ou seja, conforme a expectativa e a importância que você dá, você vai acabar, como se diz, criando aquela realidade, até sentindo. Então isso aqui acaba virando um ciclo, né? Onde mente, corpo e consciência e todo o resto acaba se combinando num complexo muito maior. Muito legal. E aí eu não digo nem que pode enganar, baseado em estudo fisiológico. Na verdade, sempre engana. Sempre engana, porque né?
sempre engana, porque vai ser sempre algo fisiológico que acontece e você vai gerar um significado para aquilo que está acontecendo. Entende? Vai ser sempre assim. Olha, nunca é da consciência para o corpo. E aí, quando eu falo corpo e mente. Nunca é da consciência para o corpo. É sempre do corpo para a consciência. Você nunca fica... você nunca pensa em ansiedade, você nunca coloca ansiedade e faz você ficar ansioso. Seu corpo fica e você percebe que você está. Sente, né? Isso aí dá briga, cara. As pessoas, não. Às vezes eu pensei numa coisa que me deixou ansioso e aí eu fiquei ansioso. Então começou na minha mente. Não começou. Porque você pode pensar em algo e ficar ansioso, ou você pode pensar nesse mesmo algo e não ficar ansioso. O que vai determinar a sua ansiedade ou não é o acontecimento do seu corpo. É louco isso. É muito doido isso, né? Você vê? O Henrique Souza, que é um dos fundadores da Eureka, que é um portal gigantesco aí de psicólogos e fala muito sobre terapia e etc. Ele uma vez soltou um vídeo que foi uma confusão, cara, porque esse vídeo ele falou assim que a ansiedade começa primeiro no corpo. E que eu concordo 100%, 1000% com isso. A ansiedade começa primeiro no corpo. A gente tem 2 minutos. Vocês querem continuar mais um pouquinho, a gente termina e continua de novo? Porque senão o Instagram vai derrubar daqui a 2 minutinhos. Vocês querem aproveitar mais um pouquinho com o Robert, comigo, para a gente conversar um pouco mais? Vamos fechar e abrir de novo para não cair? Quantas horas agora? Querem? A gente faz mais 10 minutinhos, só para finalizar essa parte. Pode. Se o pessoal respondeu aí que quer, vamos embora. Sim, já falaram aqui que quer. Então começa aí de novo que a gente volta nesse assunto de onde parou. Ok. Então vamos fechar, abrir. Vamos fechar, abrir e a gente já volta, senão aqui derruba. Então, vamos lá, Valeu. fechando e abrindo. Agora a parte 2, vamos continuar a parte 2 da nossa live sobre fisiologia. Chamar o Robert de volta. Opa, estamos de volta. Estamos de volta. Então, o pessoal já está entrando. Quando a gente parou, tinha umas 15 pessoas, eu acho, um negócio assim. Mas vamos tocar. Vamos tocar o barco. Vai ficar gravado isso aqui? Tá ficando gravado? Vai? Então, sim. Beleza. Quem perder esse iniciozinho aqui agora, depois vê de novo. Mas então, cara, foi um caos, assim, nos grupos de terapeutas, nos grupos de psicólogos, nos grupos de hipnólogo, o pessoal querendo matar o Henrique porque ele falou que a ansiedade começa primeiro no corpo. E, cara, é justamente isso. Se ela começa única e exclusivamente no corpo. Você não consegue ficar ansioso, por exemplo, se você não tiver alteração da sua frequência cardíaca. Olha que louco. Uma das medicações utilizadas para combater a ansiedade, crises de ansiedade, são beta-bloqueadores. O que são os beta-bloqueadores? Eles impedem que a sua frequência cardíaca suba. Então você não vai ter picos de frequência cardíaca alta, então seu coração não vai bater rápido, ou mais, né? Não vai ter muitas batidas, não vai conseguir bombear mais sangue, e você não tem ansiedade. Mas como assim, Rob, não tem ansiedade? Eu vi a cobra aqui, a cobra me gera ansiedade, mas eu não estou conseguindo sentir essa ansiedade. É justamente por isso que acontece no seu corpo. E por mais que você queira imitar isso na sua mente, por mais que você queira fingir ou modular um pensamento ansioso, se você estiver medicado ali, você não vai conseguir ter uma ansiedade. Olha que bizarro isso. Ora, se o meu corpo modificado não consegue sentir ansiedade, onde que essa ansiedade acontece então? Então não é na minha mente, não é na minha consciência. Olha que louco isso. Então ela acontece primeiro no corpo e depois a gente vai criar um significado para isso. Um significado consciente para isso. E o significado consciente é: estou com ansiedade. Simples assim. Agora, se você não criar esse significado consciente, você não vai ter ansiedade também. Como assim, Robert? A ansiedade, ela simplesmente vem. Assim.
Não é assim, você constrói essa emoção. Porque se você tiver num parque de diversões, e aí você estiver muito feliz, o que vai acontecer com você, sabe o que é? Sudorese, coração batendo rápido, visão turva, vai ter os mesmos sintomas que você significa quando você tem ansiedade. E você não está sentindo ansiedade ali. O que você está sentindo é empolgação, porque você está feliz, porque você está no parque de diversão e está tudo muito bem. Muito bom, muito bem. Agora, se você estiver no parque de diversão e você sentir essa euforia, esse negócio, você fala assim, nossa senhora, é porque eu estou indo para montanha-russa agora, eu estou começando a ficar ansioso, eu não dou conta de montanha-russa, aí você teve ansiedade, você não teve a sua empolgação e a sua euforia. E o que diferenciou uma coisa da outra, se você tivesse com equipamentos capazes de medir toda a sua estrutura física ali, você ia ver que ia ser tudo igualzinho, idêntico. A diferença foi só o que você significou ali de maneira consciente. Então, trabalhar isso, entender que o que acontece no nosso corpo vai acontecer independente de qualquer coisa, e a forma como a gente reage a isso é que vai determinar como que a gente se sente, é mágico. É muito mágico isso, Daniel. Porque imagina, isso é comum acontecer, tá? Já aconteceu de uma pessoa tá no meu consultório, tá numa consulta comigo, e na primeira consulta eu não faço terapia. A primeira consulta eu preciso investigar o cliente, entender quais são os conceitos desse cliente, o que ele quer tratar, entender histórico, entender o cliente no geral e explicar como é que vai funcionar o processo terapêutico. E a partir disso é que a coisa vai funcionar, não é isso? Então, na primeira consulta, entre aspas, não tem terapia, mas eu trabalho com a estrutura de psicoeducação, eu explico sobre essas estruturas fisiológicas. E sabe o que acontece? Pessoas, depois dessa pequena explicação, depois de entender essa fisiologia, voltam na outra semana para ser atendido e falam assim, Robert, você não acredita, o que foi? Eu parei de ter crise de ansiedade, eu estava tendo 10, 15, 20 por dia, agora eu só tive uma média de umas 5 só. Mas a pessoa teve menos crise de ansiedade? Ela teve menos crise de ansiedade, mas o corpo dela continuou funcionando do mesmo jeito. Ele teve os mesmos disparos que ele tinha antes. Só que agora ele consegue perceber o que está acontecendo no corpo dele e ele consegue entender que, tipo assim, peraí, está acontecendo isso aqui comigo, mas eu estou empolgado, eu não estou ansioso, eu não estou nervoso, eu estou empolgado. Peraí, está acontecendo isso comigo aqui agora, mas não é crise de ansiedade, é porque eu acabei de correr. Está acontecendo isso aqui agora, mas não é porque eu estou ansioso, é porque a porta bateu aqui no fundo, eu assustei e teve ativação do meu sistema nervoso autônomo simpático. Não é crise de ansiedade, então a pessoa começa a entender. Olha só, e uma das coisas piores do adoecimento é o fato de você rotular esse adoecimento. É muito doido. Você nominalizar, você rotular aquilo, já leva a pessoa para um outro nível de adoecimento. Então, quando a pessoa gera o rótulo, né? Quando gera a nominalização de ansioso, depressivo, a minha etc., ansiedade, a minha ela depressão, está reforçando esse processo. E todas as vezes que ela reforça esse processo, ela tende a ser congruente com aquilo que ela reforça, porque aquilo passa a ser o quê? Importante para aquela pessoa. Lembra lá do computador? Era importante você saber do computador? Agora passa a ser importante a ansiedade, passa a ser importante a depressão, passa a ser importante a tristeza. E aí eu vou ver várias coisas que estão causando isso em mim nesse momento. Então, quando você muda o olhar, muda a percepção, entende um pouco de fisiologia, você altera todos esses processos. E aí, Daniel, isso é para tudo. A gente está falando aqui de ansiedade, de depressão, mas isso vai para insônia, vai para relacionamento, vai para uma série de outras coisas que as pessoas buscam terapia, que ela altera essa percepção de maneira muito clara e muito rápida, simples e puramente por entender um pouquinho de fisiologia. Então, é fundamental para qualquer um que quer ser terapeuta saber disso. Porque não faz sentido você tratar uma coisa, você querer tratar alguém como um sujeito em partes, como se fossem partes, sabe? Não são partes. É um sujeito integral, ele é um ser integral. Todo ser humano ele é um ser integral, ele tem toda uma estrutura psíquica, biológica, estrutura social, que está envolvido no ser quem a gente é. Então, quando a gente entende isso, a gente não vai ficar pensando só na parte psíquica, porque aí você está sendo um terapeuta incompleto, né? E muitas vezes você vai perder a oportunidade de ajudar alguém que você poderia ajudar simplesmente por saber o que é sistema nervoso autônomo, que é muito simples.
né, que é algo que você aprende em 10 minutinhos, né, de maneira rasa. Você vê um videozinho de 10 minutinhos e você entende o que é sistema nervoso autônomo, o que é sistema nervoso parasimpático, o que é sistema nervoso simpático, o que é homeostase. Você aprende isso de maneira muito rápida vendo um vídeo na internet, né? Então não custa nada. Agora, tem pessoas que preferem ficar apegados em consciente, subconsciente, traumas do passado, essa outra coisa, que tá tudo certo, existe isso mesmo, né? De maneira de significação, de maneira didática, de maneira terapêutica, às vezes, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas o problema é quando a gente fica preso só nisso. Se ficar preso só nisso, vai funcionar com muitas pessoas, mas se você quer ser um terapeuta mais integral, se você quer gerar mais resultados para mais pessoas, eu acho que é importante você conhecer um pouquinho de cada coisa. Imagina só uma pessoa que nem sei muito falar do Sassai. Lembra do Sassai? Se uma pessoa ela vai, vamos dizer, vai fazer a melhor terapia do mundo. Sassai é o acróstico que a gente coloca de sono, alegria, sol, alimentação, exercícios, e você acrescentou no final também meditação, M, né? Na verdade, hoje eu chamo de semana. Hoje eu chamo de semana. Semana? Semana fica mais fácil para poder aprender. Que é a mesma, praticamente as mesmas, são as mesmas coisas, só que quando fala semana, você entende que você tem que fazer aquilo ali diariamente, semanalmente, toda semana, que é sol, exercício, meditação, alegria, nutrição e adormecer, que é o sono. Semana. Muito bom. Né? Você pode fazer a melhor terapia do mundo. Se a pessoa não sai pra rua, fica o dia inteiro enclausurada, não come direito, não vai tomar café, porque ela foi dormir às 3 da manhã e ela só foi jantar às 7 da noite, e daí ela não comeu desde as 7 da noite até o meio-dia, quando ela vai comer a primeira coisa, e daí a vida dela vai ficar o quê? O corpo vai ficar fraco, porque não vai ter alimentação, não vai ter curiosidade, que ela não está no sol, ela está toda desregulada. Daí você querer você fazer uma super terapia, limpar todos os traumas da infância, deixar a pessoa novinha em folha, renasceu, a fênix, ela saiu das cinzas, né? Não vai adiantar nada, porque o corpo dela vai dar um monte de reações que ela vai poder interpretar como depressão ou ansiedade. Vai sentir, às vezes, fraqueza, ou às vezes vai dar uma taquicardia, ou às vezes vai sentir uma falta de vontade, ou um desânimo, ou uma angústia. O que na verdade é isso? São as reações fisiológicas que está tendo pela desestruturação que ela está tendo na vida dela, e daí você vai ficar focado lá na emoção, cadê a emoção ruim, cadê o trauma, cadê a infância, e no final você nem se atentou ao dia a dia dela. Mas de repente não tem. Não tem nada, é simplesmente a estrutura do dia dela que tá horrível. Eu já peguei assim, o cara trabalhava até meia-noite e acordava às 5 da manhã, e ele queria estar bem. Eu falei, como você vai estar bem? Não tem jeito, não tem forma. E aí a Natália está perguntando aqui, né? Tem algum livro para indicar que fala sobre isso? A resposta. O Daniel é mestre de mandar. Você, Robert, indica livro, fala isso. Cara, é muito difícil. Eu fiz o Daniel comprar pelo menos uns 5 livros aí. Por quê? Esse conhecimento, ele é um conhecimento que a gente condensa ele, a gente compila várias coisas. E dessas várias coisas a gente vai fazendo essas conexões, não é um conhecimento que assim, esse livro aqui tem isso, né? Hoje o Daniel já mostrou aqui o livro da Lisa Feldman, o livro da Lisa, a gente falou sobre o livro do Antônio Damasio, sobre o do Oliver Sacks. Então o que acontece, Natália, é que qual livro você indica? Você não vai ter nenhum livro que vai falar, assim, pode até ter, eu não conheço nenhum livro bom. A Lisa ela trata bastante desses temas. Acho que ela, tipo, a granularidade emocional, que é você saber expandir os termos que a pessoa tem para não ficar. A pessoa muitas vezes ela vem binária. Ou eu tô ansiosa ou eu tô bem. Ou tô ansiosa ou tô bem. E você vai sempre fazer o que a pessoa ela não vai ter aquela inteligência emocional, a própria percepção de quê? Que ansiedade não é um termo só para tudo na vida. Você, na verdade, pode dar vários nomes, várias denominações para tudo aquilo. Então, abrir o leque da pessoa de interpretação do que acontece no corpo, de você deixar o sistema fisiológico dela legal, o dia a dia dela bem. Tudo isso daqui tem no livro da Lisa Feldman, que também tem em espanhol. Para quem não sabe, é R$10 para quem tem um Apple, né? A loja da Apple Store, lá dos livros Apple Book, não sei, iBook. Tem lá o livro da Lisa Feldman, que é esse daqui, em espanhol, para que seja mais fácil. Acho que 10 ou 15 reais tem ele, vocês podem pegar para estudar lá, tem bastante coisa. É um bom livro, mas eu te aconselho a ler livros
básicos de fisiologia, fisiologia humana, neurofisiologia, neuroanatomia. Quando falo sobre sistema nervoso, sobre funcionamento, sobre neuroanatomia, eu gosto muito do livro do Ângelo Machado, que é o Neuroanatomia Funcional. Comprem a terceira edição para quem for comprar. Às vezes você acha em sebo, essas coisas, a segunda edição. Tem algumas coisas dele que já estão ultrapassadas, mas a terceira edição está excelente, assim. E é um livro que você vai aprender tudo e mais um pouco de neuroanatomia, de neurofisiologia e etc, né? Então é um livro bem simples, bem didático. E é isso. É ir lendo, ler artigos, procurar, pesquisar e vai fazendo as conexões, né? A gente fala um monte de coisas aqui, vocês têm a opção de acreditar na gente ou ir nas fontes e confirmar isso, né? A ideia é essa. Eu sempre fui meio desconfiado de tudo, então eu prefiro ir em fontes. Às vezes você vai me mandar um artigo, é artigo científico, eu bato o olho no artigo assim, não tá legal isso aqui não, vamos ajustar isso aí, porque já tem outras coisas falando outras coisas, né? Então, a ideia é que você busque sempre se atualizar, pesquisar o que está acontecendo aí no mundo aí, o que as pessoas estão pesquisando mais, porque Na você live que a vai gente falou de acompanhando depressão, a e gente trouxe, quando dei com o Rafael, a gente trouxe como a falta de vitamina B12, que eu te mandei lá, aquele trecho no WhatsApp. Às vezes, falta de vitamina B12 aumenta em 20 vezes a chance da pessoa ter depressão, ou hipertiroidismo, ou hipotiroidismo, como às vezes algo fisiológico mesmo acaba atrapalhando bastante a interpretação da pessoa que ela está sentindo. Então, às vezes, você, como terapeuta, tem que fazer o quê? Pedir exames, ver se a pessoa realmente foi no endócrino, ver o que ela está passando. Isso daí, às vezes, também faz parte do tratamento. Pra você fazer. Às vezes, a pessoa nem se deu conta, ela acha que ela vai em você para resolver uma depressão, ansiedade, e tem, na verdade, muita descompensação hormonal que ela tem, ou problemas que ela tem com o corpo, né? Isso é muito importante. Pode acontecer, né? Mas em geral não, né? Os casos de depressão que estão associados às disfunções fisiológicas são muito poucos dentro do universo de casos de depressão que chegam pra gente, né? Sim, isso então você vai achar uma pessoa com deficiência de vitamina B12 se ela tiver feito uma redução de estômago, por exemplo, ou então se ela tiver alguma disfunção muito bizarra do fator intrínseco, assim, mas assim, é difícil. Sabe que eu mesmo passei por isso? Faz um tempo atrás eu senti um cansaço terrível, parecia uma fraqueza. E eu fui fazer exame de sangue e tinha dado minha vitamina B12, estava lá embaixo. Eu tomei durante um mês lá embaixo da língua a vitamina B12, faz muitos anos, faz acho que mais de 10 anos atrás. Nunca mais, a vitamina B12 ficou ótima e minha energia voltou, mas eu me senti uma exaustão terrível. E era a vitamina B12. Era horrível. Exatamente. Então, assim, o que vai acontecer é que pode ter, mas esses casos que têm uma estrutura fisiológica alterada são mais fáceis de ser identificados como um problema fisiológico, né? Então, o mais comum de depressão, por exemplo, é vivência, a estrutura social, estrutura psíquica, percepção, né? Porque o meu medo, quando a gente fala sobre essas coisas, Daniel, as pessoas falam assim, tá vendo? Tinha certeza que o problema era eu precisar mesmo de remédio, porque eu tenho uma disfunção fisiológica que causa isso. Eu não tenho nada contra remédio, para falar a verdade. Nada mesmo. Eu acho que o remédio, ele bem utilizado, desde antidepressivos, até qualquer outro tipo de remédio, até remédio para dor de cabeça, ele existe para poder nos auxiliar em momentos de adoecimento. Então, ele pode ser utilizado. Agora, a questão é a forma como esse remédio é utilizado, a forma como você trata isso, né? Nenhuma pessoa nesse mundo deveria tomar antidepressivo se não estiver fazendo psicoterapia. Se a pessoa está tomando antidepressivo e não faz psicoterapia, e o psiquiatra continua prescrevendo, eu vou te falar uma coisa, esse psiquiatra é um canalha. Não importa quem. Pode ter psiquiatra aqui olhando pra gente, se não está tendo. Se ele está com um paciente que não está fazendo psicoterapia, ou você está dando a medicação, você é um canalha. Porque o remédio não é solução para nenhum paciente. Não é a solução para nenhum paciente, entende? Então, essa pessoa ela precisa de uma psicoterapia para ela aprender a não se sentir daquela forma, para ela aprender a vivenciar essa experiência de uma maneira diferente. Certíssimo. Então, é importante a pessoa, às vezes, ela está em uma crise de ansiedade, uma crise de depressão fortíssima. Aí, beleza, é legal tomar a medicação, aqueles 6 meses, ajudar a pessoa a sair dessa crise, enquanto ela vai se
conhecendo, entendendo, e depois ela já tem que fazer o desmame e fazer a retirada dessa medicação. Agora, se a pessoa continua ano após ano, só tomando medicação, e a vida continua uma merda, continua ruim, a pessoa achando a vida ruim, é porque ela está tomando ali quase que um placebo, sabe? É um negócio que não faz diferença para ela, na verdade. Não está gerando um benefício terapêutico para ela. Então, assim, nada contra a medicação, pelo contrário, eu às vezes ouço, chega paciente meu que precisa de medicação e eu falo com ele, ó, vai no psiquiatra tal, que eu confio, converso com ele, falo assim, eu também indico, às vezes a pessoa precisa, você vê a pessoa tá querendo se matar, você vai arriscar de deixar a pessoa sem medicação? Precisa? E aí a pessoa vai lá e vai tomar um beta-bloqueador às vezes para ansiedade, ela vai tomar uma medicação para ansiedade, ela vai tomar uma medicação para depressão, e aí a gente vai trabalhar isso junto, né? Agora, só ir lá e pegar a receita e ficar tomando aquilo ali ad eterno, aí realmente é picaretagem e é um desfavor para esse paciente. Dar medicação sem consultar, sem prestar atenção direito, infelizmente, é um desfavor e é muito praticado isso. Eu acho que não só no Brasil, eu acho que no mundo inteiro deve acontecer essa prática. Quanta gente eu já não atendi que a pessoa falou, fui no psiquiatra, ele nem olhou no meu olho, perguntou o que eu sinto, na hora ele já nem olhou para ele, nem levantou a cabeça, já prescreveu, volta daqui a um mês. Entregou para a pessoa o papel, vai pela... Né? É muito comum isso. E aí é em todas as áreas, né? Você tem também terapeutas que não estão nem aí para o cliente, só querem saber do dinheiro também, que não cuidam e etc, né? Enfim, em todas as áreas tem pessoas boas e ruins, mas desconfiem, né? Assim, eu acho que falta um pouquinho de educação em saúde para a população no geral, né? Às vezes são pessoas esclarecidas, pessoas com faculdade, pessoas, né, de uma situação financeira confortável, mas que não sabem disso, né? E confiam, né, cara? O médico, aqui no Brasil, o médico ele ganhou um status de conhecimento muito alto, né? Então, quem sou eu para discordar do médico? A maioria das pessoas falam assim, né? Quem sou eu para discordar do médico? E a coisa não é bem assim, não funciona assim, né? O conhecimento ele está aí e você pode pesquisar, você pode discordar do seu médico, você pode procurar uma segunda opinião, sim. Não necessariamente esse médico ele é o mais qualificado para poder estar te atendendo ali naquele momento, né? Pode ser que por um motivo ou outro a gente erra, na vida a gente erra, né? Então pode ser que por um motivo ou outro aquele médico errou ali com você, seja pela quantidade de trabalho, seja por não ligar mesmo, ou seja por falta de conhecimento, né? Você tem médico aí que formou nos anos 90, né? Formou nos anos 80, anos 90 e continua com as mesmas práticas, lá no jeito, fazendo as mesmas coisas. Então, assim, enfim, é importante todo mundo conhecer um pouquinho mais de fisiologia para poder ser um profissional melhor e para ser até um paciente melhor. Eu acho que não só os terapeutas precisam saber disso, mas até os clientes, ao saber dessas coisas, vão começar a ter melhores resultados consigo mesmo. Não é verdade? Você entende melhor o que está acontecendo no corpo dela, já deixa de ser uma doença e ela começa a perceber que isso aqui, na verdade, é um padrão e que esse padrão ele pode ser alterado, né? Isso faz toda a diferença. Na hora que a pessoa ela vem com aquela cabeça de eu preciso tomar um remédio para tirar essa doença, a ansiedade é a doença que eu tenho, e meio que ela se sente vítima daquilo, então ela meio que está de mãos atadas. Como eu vou resolver isso? Na hora que você começa a explicar para a pessoa um pouquinho de fisiologia, como funciona o nosso corpo, como funciona a nossa mente, quais são as reações do corpo, a pessoa fala, opa, calma, então isso daqui é algo natural do meu corpo, que simplesmente está sendo ativado de uma forma errada. Mas é algo natural, não é que eu estou com uma bactéria que está me consumindo, não é isso. As pessoas ainda têm ideia que essas ansiedade, depressão, pânico, tudo isso dá o quê? Uma doença que está lá dentro, eu preciso de alguma cápsula para me tirar esse vírus que está lá dentro. E não é por aí. Na hora que você começa a explicar isso, a pessoa entende a estrutura como algo natural do corpo, óbvio que está num padrão errado, a pessoa, opa, agora estou entendendo, então eu não sou mais tão vítima. A gente pode o quê? Trabalhar para mudar, que o Robert deu a explicação da importância que você dá, a atenção que você vai dar para as coisas, e toda a psicoeducação que vai ser feita vai poder mudar o quê? Essa percepção e vai ajudar a pessoa. Então é muito importante isso. Eu acho que empodera a pessoa. A palavra é essa, é o empoderamento, porque não é simplesmente essa estrutura de vitimização, porque tem pessoas que não se vitimizam, mas sofrem muito com aquilo e elas passam a ficar bravas, nervosas, né, assim, revoltadas
com o sentir aquilo, com o sentir as crises de ansiedade, com o sentir as crises de pânico, com o sentir a depressão. As pessoas às vezes ficam nervosas e bravas, elas não estão, eu não sou vítima, eu não sou isso, sou aquilo, e às vezes até ignoram os problemas, tentam ignorar os problemas, o que vai aumentando ainda mais os problemas. Então, é literalmente dizendo, dá o poder, porque o conhecimento é poder. Então, quando você divide esse conhecimento com o seu cliente, quando você divide esse conhecimento com o seu paciente, ele passa a entender, então é isso mesmo. Então, hoje, realmente, eu estou desse jeito porque eu dormi mal. O mundo não está cinza hoje. Eu realmente dormi pouco e é por isso, então, que eu tô bravo, estou nervoso, ou tô estressado. Então tá. Então, eu tô com essa vontade louca de comer hambúrguer porque eu tive uma deficiência de sono também. Então quer dizer que o sono, a falta de sono, altera o meu paladar e a minha preferência gustativa? Altera o paladar e altera a preferência gustativa. Então, é tudo. Então quer dizer que eu comi isso aqui agora. E aí eu fiquei empazinado, fiquei mal, aquele negócio todo. Porque essa minha alimentação foi ruim. Isso aí trouxe para mim uma série de outras questões mentais? Sim. Entende? É entendendo isso, é lidando com isso. É a arte de nos perceber. É o estar presente para o que acontece. Sabe, Daniel? Eu acho que nunca foi tão presente assim, eu acho que nunca foi tão importante a gente saber sobre presença, sobre estar presente, a nossa consciência, o eu, Robert, o você, Daniel, a Noemi, que está ali, o Eduardo, cada um de nós, essa nossa consciência, esse nosso eu, essa nossa percepção de nós mesmos, do que está acontecendo, perceber o que acontece de fato, porque às vezes essa consciência está alheia. Ela está voando lá no futuro, preocupado com as coisas do futuro, ou então lá no passado, ou então está atarefada com muitas questões, e aí ela não está presente para o que está acontecendo. E aí, na hora que acontece alguma coisa do corpo, como ela não está ali, como essa nossa consciência não costuma estar presente, ela dá um significado qualquer. É tipo assim, ela está lá no futuro, lá, eu tenho que fazer apresentação amanhã. Aí começou uma taquicardia, que bosta, uma crise de ansiedade de novo. Deixa eu voltar aqui para perceber a minha crise de ansiedade. Aí a pessoa ela já fez o julgamento estando no futuro. É doido isso, mas acontece. Se ela for uma consciência presente, ela opa, taquicardia, o que está acontecendo? Os meninos teve uma batida de carro ali, eu assustei com isso, é por isso que eu estou com taquicardia. Entende? É o estar presente. E aí, quando a gente fala de estar presente, é impressionante o quanto a meditação é uma ferramenta sensacional para isso. É impressionante, sabe? Eu tenho curso de auto-hipnose, eu falo sobre auto-hipnose, eu sou hipnólogo, as pessoas falam sobre hipnose, mas se virar para mim, senhor Robert, o que uma pessoa tem que fazer para poder ter melhores resultados e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Auto-hipnose ou meditação é meditação. Eu não penso sobre isso, sabe? Eu não penso nenhuma vez. Eu já falo sobre isso. A gente tem muita evidência científica em cima de meditação. Então, vale muito a pena começar Lembrando a aprender. que meditação, quando a gente fala meditação, a gente está falando de mindfulness e por 3 minutos por dia, pessoal. Não é meditação aquela meia hora. As pesquisas científicas mostram que 3 minutos por dia durante 8 semanas já traz resultados bárbaros para a pessoa. Entendeu? Não é uma coisa que uma ciência muito longa. Você pode fazer mais, mas várias pesquisas mostram que 3 minutos por dia já dá resultado bem legal. Na verdade, tem pesquisa que fala de 1 minuto. Até 1 minuto faz diferença. Agora, eu nem falo necessariamente o mindfulness, porque muitas vezes é complicado para as pessoas. Para você chegar num nível de meditar em mindfulness, mesmo para você chegar nas ondas vibratórias, né, na frequência cerebral que o mindfulness gera de verdade, que você vê aqueles monges tibetanos, etc. Isso aí são anos. Tem um monte de gente que fala que está fazendo mindfulness e não está fazendo bosta nenhuma. Mas é fazer uma meditação. Às vezes começar do que a gente chama do mais simples mesmo, que é ter um mantrazinho, ficar repetindo aquele mantra, sabe? Que seja o que for o mantra, seja amor, seja paz, o que for, mas ficar com essa repetição e estar presente naquele momento. Então, focar na respiração e ficar nesse processo, porque isso aí vai te gerar o estado de presença, que a gente chama esse estado de consciência, de meditação, né? Esse estado diferente de consciência. Então, assim, meditação é o que há, assim. Eu tô com um grupo, o Daniel. Eu e o Lúcio, lá do Rio, você conhece o Lúcio, né? Eu e o Lúcio, a gente tá desde o início da quarentena,
Lá em março, a gente começou um grupo para ajudar pessoas que estavam aí. É totalmente gratuito. E a gente falou assim, ó, vamos meditar com essa galera todo dia, terça e quinta às 18 horas. Toda terça e quinta já tem desde de final de março. A gente está com um grupo lá, tem uma média de 30 pessoas em todas as aulas. E o que acontece é que você vê relatos da galera, a galera fazendo relato do quanto a vida dessas pessoas mudaram. E a única variante foi ter incluído a meditação diária na vida delas. Então, se eu puder dar uma dica de tudo aqui, se você for pensar em fisiologia, de tudo aqui, o que vai alterar a sua fisiologia para melhor, meditação é uma dessas coisas. A Natália Santana está falando aqui sobre a microbiota intestinal, também influencia em muitas coisas. Em muitas, para não falar todas, viu, Natália? Ela influencia totalmente a nossa estrutura, né? Você vê que 90% de toda a serotonina que é produzida no nosso organismo é produzida no intestino, né? É produzida em outra área que não no nosso cérebro, que não no nosso sistema nervoso central. Então, existem dois sistemas nervosos no corpo, né? Tem o sistema nervoso, o nosso sistema nervoso central, que é periférico, né? Que é o nosso sistema nervoso ligado a essa estrutura, e tem o sistema nervoso do trato gastrointestinal, né, que é o entérico, né? Então, são estruturas diferentes, se comunicam, mas são estruturas diferentes e autônomas. Então, você tem toda uma estrutura de sistema nervoso para cuidar do seu trato gastrointestinal, para cuidar disso, né, de toda a sua estrutura relacionada à sua alimentação, à sua captura e absorção de nutrientes, para cuidar de todo o seu organismo no que diz respeito o trato gastrointestinal. Então, assim, o que você come é extremamente importante. E a forma como você come, aquilo que você alimenta. Então, por isso que nutrição é um dos pilares dessa semana, né? Desse acróstico que eu falo que é a semana. Nutrição, ela é fundamental para você ter uma boa saúde. E aí, quando a gente pensa em nutrição, a gente não está pensando em mente, em consciência. Está pensando em corpo, em biologia. Daniel, olha que legal. Os pilares da boa saúde física e emocional, que eu falo que é a semana, que são os 6 pilares, nenhum dos pilares estão associados à mente, à consciência. 100% dos pilares, dos 6 pilares, estão associados a uma estrutura biológica, uma estrutura fisiológica, que é o sol. Vai influenciar? Vai, mas é o sol, é o exercício físico, é o sono, a meditação, né, alegria, estrutura de alegria para ativar a via de recompensa, que aí tem um pouquinho da mente, entre aspas, né, dessa coisa mais consciente. Então, assim, para você estar emocionalmente equilibrado, você precisa estar biologicamente equilibrado. E aí, quando a gente pensa nisso, é fundamental a gente pensar em fisiologia, na hipnoterapia, na terapia, quer que seja. Olha, se alguém tiver mais perguntas... Agora é a hora que a gente já passou uma meia hora do nosso tempo. Alguém tem uma pergunta? Quem tiver, manda, aproveita. Que estamos aí nos últimos minutos. Um relato aqui falando sobre que quando eu comecei a falar educação para meus clientes, eu comecei a ter resultados. Outro aqui falando que eu sou mineiro demais. Sou mesmo. Mineiro. Mineiro, sou mineiraço. Como nossos receptores reagem... Opa, teve uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Como nossos receptores reagem em relação aos potenciais de ação, por exemplo, em uma sugestão de anestesia? Excelente pergunta. Então, vamos lá. O que são nossos receptores? Nossos receptores são medidores de dor, né? Eles percebem a dor e eles levam essa informação vai para o nosso cérebro e lá é integrada essa informação e a gente sente a dor. E essa dor, ela é feita por um potencial de ativação que vai lá. Então, se eu pegar uma agulha e enfiar aqui, eu vou ativar nossos receptores. E aí ele está perguntando aqui como é que isso funciona, né? Como é que eles funcionam em relação à sugestão de anestesia. E o que acontece, Leno, né, parece. O que acontece é que eles funcionam da mesmíssima forma. Você não altera os nossos receptores quando você faz anestesia hipnótica. O que você altera
é a integração da informação de dor. É muito doido isso. Porque olha só, se eu pegar uma agulha aqui e colocar uma agulha, enfiar aqui, eu estou fazendo um estímulo de dor. Certo ou errado, pessoal? Deixa o pessoal lá responder. Pessoal, responde aí para mim. Certo ou errado? Se eu pegar uma agulha e enfiar aqui, eu estou fazendo um estímulo de dor. O que vocês acham? Isso é certo ou é errado? Vamos ver se as pessoas respondem, né? O foda é que tem uma diferença aqui de negócio, do tempo que a gente fala e o tempo que eles percebem para poder começar a responder. Mas eu tenho certeza que 90% coloca aí que tá certo, que se eu enfiar uma agulha aqui, eu estou fazendo um estímulo de dor. E a verdade é que essa resposta é errada. Isso é um estímulo que tem um potencial de dor, mas não necessariamente vai gerar dor, porque a dor, ela é uma construção emocional. A dor, ela é construída. E isso aí, não é, Robert, que viagem é essa? Não, eu estou falando, o conceito de dor, para todo mundo que estuda dor, para a Organização Mundial da Saúde, etc., etc., é que dor é uma construção emocional. É um construto emocional. Então, se eu pegar uma agulha e enfiar aqui, isso aqui pode gerar dor, porque eu vou integrar a informação de dor, ou pode gerar prazer. Tem gente que tem prazer ao ser ativado alguns potenciais de dor. Então, a construção emocional, né, para aquele disparo ali, porque o estímulo vai ser o mesmo, tá? Se eu ferir a minha pele aqui, esses meus receptores, eles vão perceber isso, vão levar para a coluna, que vão levar para o Quantas pessoas cérebro. têm angústia muito forte, se cortam e se machucam e sentem um alívio com isso? Na verdade, não é dor, ela interpreta aquilo como um alívio. Pessoas que se machucam. É porque aí a dor do corte é menor do que a dor emocional. Menor que a dor. Parece que a pessoa sente um alívio. Mas aí quando a gente fala desses potenciais de ação e de por que a anestesia hipnótica funciona, a gente ainda não tem uma estrutura muito bem sedimentada sobre isso. A gente tem vários indícios, várias evidências de que a gente altera algumas áreas específicas de integração da informação de dor no cérebro e por isso funciona a anestesia. Mas olha só o simples fato da gente fazer uma ativação parasimpática durante o transe hipnótico, que a gente chama de transe hipnótico, durante a hipnose, que é o quê? Que é botar a pessoa no estado de relaxamento. O simples estado de relaxamento já diminui a intensidade desse potencial de dor. O simples fato, você está relaxado, já diminui. Então, você não vai ter aquele... Porque o que acontece quando a gente tem dor? Isso é um risco, é um perigo para a gente, para o nosso corpo. Ou seja, ativação do sistema nervoso autônomo simpático, luta e fuga. Liberação de cortisol, adrenalina e etc. Tem essa alça, aumenta a integração, esse pensamento sobre dor, me afastar. Então, o que acontece é que quando a gente bota a pessoa no estado de relaxamento, aí já diminui a possibilidade de ter um pico alto de ativação simpática. Junto com isso, a sugestão direta de alívio de dor, de nada de desconforto, etc., etc., vão auxiliar a impedir a construção emocional dessa dor. Então, já viu criança, quando machuca, cortou o dedo, tá andando, dá tudo certo, tá tudo bem, nem viu que o dedo tá cortado. Teve ali aquele estímulo nociceptivo, mas passou batido, porque estava com a atenção focada em outra coisa. Aí a mãe bate o olho e fala assim, menino do céu, o que aconteceu com o seu dedo? Aí a criança olha pro dedo e começa a chorar, e dói de verdade. O dedo começa a doer naquele momento, começa a latejar, porque ela leva toda a atenção para aquilo ali e faz a construção da dor na mente dela. Então, na hipnose, respondendo de maneira mais direta, não é feito nada em relação aos nociceptores, mas é feita uma alteração da integração da informação de dor, do construto emocional que a pessoa vai dar para dor. Do construto emocional da dor. Por isso que aquela dor ali, ela deixa de existir a partir de uma sugestão hipnótica, a partir de uma terapia ali com hipnose para diminuição da dor. Excelente pergunta. Pouca gente boa pergunta, né? Muito bom. Faz uma pergunta bem feita assim. Bom. Tem mais alguma? Se tiver mais alguma, a gente responde. Senão a gente pode encerrar, né, Daniel? Já foi mais do que encomenda. Então, uma terapia completa é muito mais do que reeducar o subconsciente, conselhos e instruções para biologia,
também são importantes. Com certeza, você como um bom terapeuta tem que, na verdade, ver os dois lados, que nem a gente explicou até agora. Ver o corpo, ver a mente, certo? A percepção da pessoa, tudo é uma coisa só. Não dá para você negligenciar uma parte, né? Que nem uma pessoa ela não pode querer ajudar a pessoa só com remédios, um médico, sem ver também como a pessoa está psicologicamente se sentindo, né? A pessoa tem que ter, como se diz, ter os dois lados bem trabalhados, mente, corpo, né? Consciência, o que seja, tem que estar ok. Se um tiver destabilizado, o resto acaba se destabilizando junto, não tem segredo, né? Não tem segredo. Mais alguma pergunta? Não vamos nem entrar nos conceitos sobre consciente, subconsciente, aí, porque senão a gente fica... Não. Isso aqui quebra a próxima. Eu fiz a diferenciação que eu achava importante fazer de consciência e corpo. Mente e corpo, né? Porque a mente, para mim, na minha opinião, dentro do que eu estudo, do que eu penso, do arcabouço teórico todo que eu vejo, ela é simplesmente aquilo que faz o nosso corpo rodar, né? Ajuda a perceber isso, a fazer essas integrações, etc. Que é a parte intangível do nosso corpo, né? O software do nosso corpo. Mas a nossa mente não é o que nós somos. Que a nossa mente existe independente da gente. Que doido. É esquisito isso, Daniel. Olha só, você é o Daniel, não é? Você é o Daniel. Acho que sim. Então, quem é você? Então, quem é você? Você é isso que percebe o que está acontecendo. Mas se você tiver uma amnésia completa, se você sofreu um acidente e tiver uma amnésia completa do seu passado, você deixa de ser o Daniel. Esse Daniel que fala comigo agora. Quem sou eu? Você não é mais você. Você é um outro ser. Você é um outro ser, com uma outra consciência, com uma outra vivência, com uma outra estrutura. Porque se assim não fosse, se você tivesse uma amnésia aqui agora, você ia estar olhando para essa tela e pensando, quem que é esse cara? Por que esse cara está falando disso? Porque você não tem os seus conceitos por trás disso, você não tem a sua estrutura por trás disso. Então a sua consciência é isso que tudo percebe. Agora, se você tivesse uma amnésia, você ainda assim estaria aí funcionando, a sua mente ainda assim estaria aí funcionando, seu corpo estaria aí funcionando, você poderia ter medo, tristeza, mas você não é você mais. Você é um outro. Então essa consciência é o saber quem nós somos. É esse nosso self. Doido legal. Isso, né? É bem legal, né? Bem legal, né? Muito bom. Então acho que... Fechou. Eu acho que... Não, pode falar, uma última frase filosófica boa, solta. Não, é por isso que quando a gente fala que eu estava fora de mim, eu não percebia as coisas que aconteciam, a gente pode acreditar nisso. Porque pode ser que em algum momento a nossa consciência nos escape, de verdade. Que ali tem um corpo e uma mente agindo, que parece ser consciente, mas não é consciente. Parece ser consciente, mas não é consciente. Muito louco. Muito bom. Pessoal, olha, um grande prazer estar com vocês. Muito obrigado ao Robert por ter dedicado essa uma hora, que na verdade virou quase 2, né? Milagre da multiplicação aqui. E agradecer pelo tempo dele, foi muito legal, muitos conceitos aí bem profundos, bem avançados. E aqui foi só, na verdade, uma lasquinha de tudo que podia ter falado ainda, que dá para fazer ainda várias e várias horas de conhecimento e cultura que tem. Então, agradeço também vocês todos por terem participado, né? Um grande prazer. Sempre que a gente pode melhorar, aprender e crescer juntos, daqui é o mais importante. E óbvio que se tiver qualquer pergunta ou dúvidas, seja para o Robert, para mim, pode mandar aí no privado, manda para a gente mensagem, a gente responde. Às vezes não é na hora, às vezes depois a gente responde. Mas muito obrigado pela presença de todos. Robert, obrigado por você estar presente. Dá aí um tchau pro pessoal. Valeu, galera. Obrigadão você, Daniel, por ter chamado. Eu adoro fazer lives, eu tô meio sumido do Insta, mas eu adoro fazer lives, então sempre que você quiser, é só você chamar, você é um amigo muito querido. E os nossos papos sempre fluem muito bem, né? Você foi uma das boas surpresas aí que esse mundo da hipnose me trouxe. Então, gratidão pelo convite aí, me coloco sempre à disposição de você e dos seus seguidores aí, tá bom? Maravilha, muito obrigado. Obrigado a todos, ótima noite. Tchau, tchau para todos, abraço. Valeu. Durmam bem, cuidem da alimentação, do sol, da alegria, de todo o resto e meditação todo dia. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, até mais.